grande que nós fazemos essa aula inaugural neste semestre e recebemos aqui os nossos alunos veteranos, os nossos alunos ingressantes do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. E não só recebemos os nossos alunos, mas todos os demais que estão aqui, que foram convidados a poder hoje prestigiar essa aula inaugural que traz o José Luiz Peixoto. Para mim, um dos maiores nomes da literatura portuguesa contemporânea, e quem eu disse até nos bastidores, eu tenho hoje uma alegria dupla de apresentar, né? Primeiro, por ser uma pessoa estudada dentro do programa, quem fez a disciplina de literatura portuguesa no semestre passado, teve a oportunidade de ter contato com a obra dele, mas também porque é alguém que eu admiro muito. Eu sou fã do José Luiz Peixoto, então, por isso, uma alegria dupla tê-lo hoje no programa, e especialmente nesse momento em que nós iniciamos um semestre atípico, mas que traz esse lado positivo de podermos, mesmo ele estando lá do outro lado do Atlântico, vir conversar aqui conosco. E eu acho que é, de fato, um tom de conversa que nós queremos estabelecer aqui, porque vocês poderão ir colocando as suas perguntas aqui no chat a qualquer momento, porque o próprio Peixoto diz que nós podemos interromper, fazer as perguntas, né? Transmitir a ele as perguntas. Então, por favor, qualquer curiosidade, qualquer comentário que vocês tenham, escrevam aqui no chat, sendo possível, nós abrimos o espaço para as perguntas à medida que a fala vai acontecendo. Eu acho que o José Luiz Peixoto dispensa comentários ou apresentações, mas como isso é de praxe, né, nós fazemos em todos os eventos, eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui, bastante breve mesmo, apenas para que nós possamos contextualizar a nossa conversa de hoje. José Luiz Peixoto, ele nasceu na aldeia de Galveias, no Alto Alentejo, onde ele viveu até os 18 anos, a idade em que ele foi estudar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Após terminar a sua licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de estudos ingleses e alemães, ele foi professor em várias escolas portuguesas e na cidade da Praia, em Cabo Verde. E em 2001, passou a dedicar-se profissionalmente à escrita. O José Luiz Peixoto é romancista, novelista, poeta e dramaturgo. Conta com uma obra traduzida para mais de 20 idiomas, amplamente adaptada para espetáculos teatrais e obras artísticas de variados gêneros. E, como eu disse, é sem dúvida um dos escritores de maior destaque da literatura portuguesa contemporânea. Com apenas 27 anos, o José Luiz Peixoto foi o mais jovem vencedor do Prêmio Literário José Saramago, e desde esse reconhecimento, a sua obra tem recebido amplo destaque nacional e internacional. E eu trago aqui, né, um dos elogios que o escritor recebeu e que talvez foi um dos mais significativos, né, já que vem de um conterrâneo que ele tanto admira também, que é o José Saramago. Abro aspas, uma das revelações mais surpreendentes da língua portuguesa. É um homem que sabe escrever e que vai ser o continuador dos grandes escritores, disse José Saramago sobre ele, e que, sem dúvida, é uma afirmação muito verdadeira. Dentre as suas principais obras estão Morreste-me, Nenhum Olhar, A Mãe que Chovia, Galveias, Livro, Autobiografia e agora, mais recentemente, O Regresso à Casa. Dentre os principais prêmios recebidos, nós destacamos o Prêmio José Saramago, em 2001, por Nenhum Olhar, e Prêmio Oceanos, em 2016, por Galveias. Então, Peixoto, eu te agradeço imensamente por você ter aceito participar dessa aula inaugural,
por ter assim sido tão generoso na acolhida do nosso convite. Agradeço a Anitta, que fez esse nosso contato. E então a palavra é toda sua, sabendo que a admiração do programa por você é muito grande. Bem, muito obrigado. Sou eu que agradeço, porque efetivamente para mim é uma honra enorme estar presente aqui nesta aula inaugural, ter a oportunidade também de vos falar de literatura, que efetivamente é o que domina o meu cotidiano, é um dos meus principais interesses, como é bom de imaginar. E ao mesmo tempo falar de literatura neste âmbito para onde partilhar este tema convosco realmente orgulha-me e enobrece-me. Aliás, uma das coisas que eu gostava de começar por dizer é que neste programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária é que efetivamente a crítica é fundamental para a literatura. Muitas vezes nós, de uma forma um pouco ligeira, aí pelo mundo, escutamos que a crítica é isto ou que a crítica é aquilo, porque normalmente utiliza-se essa palavra de uma forma um pouco superficial, porque se chama crítica, por exemplo, ao comentário nos jornais, ou ao comentário na internet, ou às vezes pequenas perspectivas que estão muito longe de corresponder àquilo que corresponde, ou àquilo que significa efetivamente essa palavra, a crítica, não é? E a crítica... a crítica é fundamental para a literatura. Há uma expressão no Brasil que nós ainda não utilizamos correntemente em Portugal, mas que pode ser que no futuro cheguemos a utilizar, como aconteceram com muitas outras expressões, porque é uma expressão muito útil. E que é esta expressão que se utiliza normalmente num evento e em que se diz que o público prestigia o evento, que é uma expressão muito curiosa e muito certa. E efetivamente, nesse mesmo sentido, a crítica prestigia a literatura, porque a crítica é a leitura, a crítica é a interpretação, a crítica é como uma sombra da literatura, mas que lhe confere existência. Não é? Sem crítica não há literatura sequer, não é? E efetivamente, muitas vezes já há autores ou autoras que se zangam com o que chamam a crítica. Mas eles não se referem a essa crítica absoluta e a esta crítica académica. Referem-se, lá está, aos tais comentários aqui ou ali que às vezes podem magoar muito certos egos. Porque a crítica, ela própria, nós temos de ter em consideração que o primeiro crítico do texto é o autor ou a autora. Porque ao exercer, ao escrever, ao construir um objeto literário, o autor está ele próprio a expor os seus conceitos, a expor as suas ideias de uma forma implícita, às vezes até inconsciente, embora na minha perspectiva acho que é muito mais interessante quando existe consciência, quando existe intenção, embora isso depois seja talvez indiferente no outro lado do texto, não é? Ou seja, quem lê, quem tem o texto à sua frente, talvez não seja muito importante ter conhecimento de qual era a intenção, não é, de quem o escreveu, mas para quem o escreveu, essa consciência é especialmente importante e o texto vincula-se sempre, não é, as suas referências, as suas
as suas convicções, os seus conceitos. Cada texto, seja sobre que tema for, é sempre um manifesto formal e é sempre um manifesto conceptual, de alguma medida, em alguma medida, não é? Ainda assim, estava aqui a falar do autor, utilizamos o masculino, mas também podemos dizer a autora, porque efetivamente neste caso aplica-se nos dois géneros. Essa figura é uma figura muito discutível e que se oferece muito a equívocos, porque é muito fácil que em diversas circunstâncias o autor ou a autora se misture com o narrador, com essa outra entidade, ou até mesmo em certos textos, sejam eles de que género for, também é comum que se misture com personagens, com uma ou com várias. E isso muitas vezes lança também aí umas certas questões sobre essa figura. Porque há um aspecto que efetivamente diferencia o autor do narrador e das personagens, e que é um aspecto muito relevante, principalmente para o próprio, que é o facto do autor ser uma pessoa, um ser no mundo. Não é? Enquanto que o narrador ou as personagens também têm a sua identidade, também têm a sua existência, mas não é biológica, não é? E isso tem uma grande diferença, não é? Para quem está, quem se identifica com, não é? Com esse corpo, com essa presença, com essa vida. E por isso eu aqui estou nessa qualidade, que é na qualidade de pessoa, na qualidade de autor e pessoa, que é uma qualidade muito limitada. Nós muitas vezes temos não é como é colocada muita atenção em quem escreveu, porque se constrói uma obra, porque se repete muitas vezes o nome, por tudo isso, às vezes também sinto que acreditamos que essa pessoa que é o autor tem mais respostas do que efetivamente tem. Ainda assim, há uma ideia que eu vou parafrasear de Goethe, do escritor alemão, em que ele dizia uma coisa que eu acho muito interessante. Ele dizia, peçam para ser sincero, não peçam para ser imparcial. Porque efetivamente eu acho que a sinceridade é o que nós podemos oferecer. A imparcialidade e outros absolutos, como esse, normalmente estão vedados aos seres humanos. Os seres humanos, por natureza, são imperfeitos e têm muitas são muito voláteis, não é? Hoje são uma coisa, amanhã são outra, têm muitas contradições, são paradoxais em múltiplos aspectos, e por isso nós temos de contar com tudo isso aqui e temos de, dar esse desconto naquilo que eu possa dizer sobre literatura. Ainda assim, acho que existe aqui um certo valor em estar aqui, e espero que possam também sentir isso, porque senão também, se não achasse isso, também não tinha aceito este convite, não fazia sentido. A Diana há pouco falava do José Saramago, e efetivamente o José Saramago foi uma pessoa que teve e continua a ter muita importância na minha vida, não só como escritor, mas também noutras dimensões, e uma das grandes lições que eu aprendi com José Saramago foi, por um lado, a força da convicção, não é? A convicção como motor, e depois também, existindo a convicção e sendo uma convicção em consciência, a falta de necessidade de pedir desculpas. Ou seja, pedir desculpas por existir, que muitas vezes nós assistimos a isso, e não é crime, claramente, mas não faz
não faz muito sentido, na medida em que se nós visitamos e confrontamos a nossa convicção, que eu acho que é um exercício fundamental para quem escreve e publica, então nós também temos de agir em conformidade com o valor que também reconhecemos, não é, naquilo que temos para dizer, depois de acharmos que temos alguma coisa para dizer. Sobre isso, também queria acrescentar um aspecto, e que para mim é também uma mais-valia neste nosso encontro, e que tem a ver com o facto de estar aqui a falar convosco neste âmbito da academia, porque aqui em Portugal está muito generalizada uma ideia acerca da literatura que tem a ver com o facto de que na academia se deve estudar. Não quer dizer que isto seja absoluto, não acontece assim, vamos ver, não quero fazer uma generalização absoluta, não é? Há quem pense de outra forma, mas há uma grande maioria de pessoas na academia que acham que os estudos literários se devem focar sobretudo em autores ou autoras do passado que que já têm a sua obra sedimentada e reconhecida, eu pessoalmente tenho pena, não é? Porque sou um autor e estou vivo, ainda assim também compreendo um pouco essa posição, na medida em que a literatura, numa das suas múltiplas ambições, tenta ultrapassar o tempo. Uma das tentativas que a literatura sempre faz é resistir ao tempo, resistir de certa forma à morte, na medida em que escrever é fixar, escrever é identificar, nomear e fixar. E o que distingue, um dos múltiplos aspectos que distingue a literatura, por exemplo, do jornalismo, é o facto da literatura pretender escrever sobre aquilo que não muda, aquilo que continua a fazer, ou digamos assim, no núcleo do texto, aquilo que faz sentido hoje e que continuará a fazer sentido daqui a 100 anos, a 200 anos, a 300 anos, porque para lá das mudanças que vão existir ao nível social, ao nível, não é, das mentalidades, das tecnologias, neste período, vai tratar de algo que se mantém, porque tratará de algo que pertence à natureza humana. E, a meu ver, esse é o centro dos estudos literários e é o centro da literatura, ela própria. Ainda assim, também sinto que ao colocar o foco dos estudos apenas em autores desaparecidos, não é, que já não estão entre nós, também se perde esta extraordinária oportunidade, que é a oportunidade do encontro. Ou seja, é possível que eu, depois de eu morrer, e isto é uma coisa que eu sei que vai acontecer, que os meus livros não continuem a ser lidos. É possível. Ainda assim, nós estamos aqui agora, e isso é uma grande coisa. Isso é uma grande coisa e tem valor. Tem valor. O presente também tem valor. Ao mesmo tempo, também acho que há outro aspecto que se perde quando apenas se estudam os autores ou as autoras do passado, que é a mitificação. Porque a literatura, como eu dizia, ou como eu defendo, é uma disciplina absolutamente do humano. Seja qual for a perspectiva que nós olhemos a literatura, eu sinto que a literatura é sempre uma tarefa, uma matéria, uma disciplina
do humano e do ser humano. E como eu também já disse, o ser humano é cheio de fragilidades, é cheio de contradições. E quanto mais nós aumentamos a distância com que olhamos o ser humano, mais nós tendemos a vê-lo também com imperfeição e tendemos a crer que existe ali não sei, como é que é de explicar, pronto, colmatamos aquilo que não vemos com o que imaginamos e muitas vezes o que imaginamos pronto, não tem em consideração essas fragilidades, essas dificuldades que existiram em todos os autores. Eu acho que esse é um bom ponto de partida. Quando estudamos literatura, pensar, Dostoiévski foi um ser humano, Homero, aí é um pouco mais difícil porque existe por conta de todas as questões que existem à volta, não é, da figura de Homero. Mas aquele texto, os textos criados por Homero foram criados por seres humanos. Luís de Camões, um ser humano também. Safo, também com todos aqueles fragmentos e tudo isso, também foi um ser humano. E há uma coisa que é muito importante, um ser humano como nós. Há o meu último romance, que se chama Autobiografia, tem uma frase que diz algo do género. Falar dos outros através de mim próprio, falar de mim próprio através dos outros, eis a literatura. Ou seja, a literatura, nesse aspecto, é esse encontro de nós com os outros. Nós partimos de nós para conhecer os outros e também, a partir dos outros, nos conhecemos melhor a nós próprios. Os outros refletem-nos e nós, quando queremos aprofundar os outros, uma referência importante também somos nós próprios. Não sei se isto fez algum sentido. Enfim, eu, partindo de tudo isto que disse, senti que nesta oportunidade o que fazia mais sentido, para ser sincero, não sendo imparcial, era justamente falar deste livro que ainda nem sequer existe em formato, não é, comercial, que é este livro que se chama Regresso a Casa. Na verdade é curioso porque eu acho que a primeira vez que eu vi esse título assim dito por outra pessoa foi agora a Diana, quando estava a falar, que disse o título Regresso a Casa, e eu achei incrível porque, não é, foi mais uma concretização do livro. Acho que nunca tinha ouvido o título, porque grande parte também das trocas que tive com editores foram todas por escrito, quase nada por telefone e ainda menos ao vivo. Então ainda não tinha ouvido o título, imagine-se. Mas este livro, eu quis falar dele aqui porque, embora para mim, vejam só este momento em que nos encontramos, e curioso à luz daquilo que falava sobre estudar autores que já morreram e tudo isto, ou seja, este é um livro que ainda nem existe, porque o livro ainda não foi efetivamente publicado. Aqui um aspecto curioso, e que também acho que fez um certo sentido aqui nesta minha escolha, é que este livro vai ser publicado ao mesmo tempo em Portugal e no Brasil. Ele em Portugal vai sair aqui pela editora que se chama Quetzal, onde eu publico muitos dos meus livros, e no Brasil vai sair numa editora onde também tem alguns títulos publicados, que se chama Dublinense. E esse livro vai estar disponível fisicamente apenas a partir de 14 de agosto. Portanto, neste momento, o livro ainda é inédito, ainda não existe. Ainda assim, e curiosamente, para mim, este livro já faz parte do passado. Porque este livro é um livro de poesia. Eu não publicava um livro de poesia desde 2008,
embora a poesia tenha tido muita importância na formação da minha escrita e, na verdade, é um tipo de escrita que me acompanha sempre, porque não só porque leio poesia, como também porque muitas vezes me recordam da poesia que já publiquei. Ainda assim, não tinha um volume de poesia desde 2008 e quando a pandemia chegou e a quarentena e tudo isso, eu estava a escrever um romance. Quando tudo se suspendeu aqui em Portugal, eu fiquei um pouco claustrofóbico com essa situação e eu não consegui avançar com o romance. No entanto, escrevi um poema, meio ainda sem um grande propósito, e partilhei esse poema nas redes sociais. E teve uma boa resposta. Mas mais do que ter tido essa boa resposta, encontrei ali na escrita da poesia uma forma de escrita que, naquele momento e com aquela claustrofobia que estávamos aqui a passar, e de certa forma me ajudou a um nível pessoal e foi um formato que me permitia um pouco refletir sobre a situação que estávamos a viver. E foi assim que este livro começou. Ainda assim, a partir de certa altura, o livro começou a tocar, ou os poemas que eu ia escrevendo, e que ainda não eram um livro, não é? Começaram a tocar outros temas. E esta ideia do regresso a casa começou a fazer sentido para mim em múltiplos níveis. Para já porque é um tema enorme na literatura e depois porque também é um tema que está presente na minha escrita há muito tempo. Nós, antes de começarmos aqui a falar, eu disse que ia fazer alguns momentos para colocarmos algumas questões e eu já vi que há aqui algumas questões que estão a surgir. Por isso, antes de abrir para falarmos um pouco dessas questões, eu aproveitava para vos ler um poema do livro, e que é um poema que tem justamente a ver com o que nós estávamos aqui a falar, na medida em que eu já citei aqui o nome de Homero, e o livro ele é constituído por várias partes, e a primeira parte chama-se, há um pequeno poema que é uma espécie de manifesto que é fora dessas partes que constituem o livro, mas depois a primeira parte chama-se justamente Odisseia, porque efetivamente na literatura esse regresso de Ulisses é talvez o grande regresso a casa, é o grande, como é que é de dizer, é o grande arquétipo literário dos regressos a casa, não é? E então este poema diz assim: eis Ulisses em seu longo caminho, avança pelas vagas como avança pelos versos, como avança pela espera de quem olha o horizonte em Ítaca. Eis Ulisses com seu humano propósito. A guerra de Troia é uma porta que fechou ao sair, saiu desalmado. Também pode ser uma idade, ou a pessoa que Ulisses já não quer ser. Sim, a guerra de Troia é a pessoa que Ulisses já não quer ser. A embarcação de Ulisses pode ser uma bicicleta ou um táxi, não importa. Pode ser um passeio a pé, de mãos nos bolsos. Os 10 anos de viagem até Ítaca podem ser 10 minutos, podem ser um telefonema rápido, um vulto que se distingue ao longe, ou mais provavelmente podem ser a vida inteira. Sim, os 10 anos de viagem até Ítaca são a vida inteira. E claro, Ulisses és tu. Já tinhas percebido ou não? Ulisses és tu, a guerra de Troia és tu, és toda a viagem, és Ítaca também. Haverás de chegar, na hora certa, haverás de chegar. Já te esperam. Vamos agora
ouvir algumas observações, comentários, questões. Sim, nós vamos ir fazendo aqui as perguntas. Anitta, se você puder ir alternando aqui comigo também, tá? Para levantar as perguntas que estão sendo feitas, porque todos aqui muito encantados já com a sua fala. A primeira pergunta vem da Iracema, ela diz assim: José, a nossa memória é invisível, mas também nos constitui. Qual a grande força de seu primeiro livro? E se existe alguns resquícios dessa memória nos livros que vieram depois? Essa é uma boa questão. Até porque me permite dizer uma coisa que eu me esqueci de dizer anteriormente. Foi que eu disse, eu estava a contar que este livro, nós estamos aqui a falar de um livro que vocês ainda não conhecem, porque esse livro ainda não foi publicado, mas na verdade esqueci-me de dizer que para mim já é passado, porque depois de o ter escrito, eu regressei ao romance que estava interrompido e para mim este livro já é passado. Ainda assim, eu quis escolher este livro para falar sobre ele porque ainda tenho o entusiasmo de o ter escrito. Ainda estou muito perto desse entusiasmo e, na verdade, esta é a primeira vez que vou falar sobre ele, o que é muito importante, porque há um aspecto que é muito curioso no que diz respeito à forma como os autores e as autoras falam dos seus livros, que é o facto de se afastarem progressivamente desses textos e, no entanto, serem confrontados com eles repetidamente e convidados a falar sobre eles com frequência. O que faz com que, de uma forma muito natural e sem que seja assim, sem que exista um plano por trás disso, mas o que faz com que se vá construindo um discurso que muitas vezes já não é um discurso que tem uma ligação muito direta com o livro, mas já é um discurso sobre um discurso sobre um discurso. Ou seja, é um discurso que se vai repetindo na medida em que os temas que os livros propõem, as questões que se abordam, também são relativamente limitadas. E depois até vos confesso uma coisa, a partir de certa altura, independentemente da pergunta, vai-se desenvolvendo esse talento para dar qualquer resposta. Porque, pronto, funciona assim, funciona assim. Então, em relação ao meu primeiro livro, que é um livro que eu publiquei há 20 anos, mas que escrevi ainda há mais tempo do que isso, eu tenho hoje em dia uma visão que é uma visão, pronto, que tem muita importância para mim, mas que tem uma importância muito relativa para a análise do próprio texto, na medida em que quando eu já tenho um distanciamento grande do texto e não é um texto também que eu leia com muita frequência. E nessa medida, às vezes é um pouco difícil, na medida em que eu faço constantemente exercícios, não só porque me pedem, mas mesmo por mim, de recordar como foi quando escrevi, até para eu muitas vezes entender o caminho que fiz e perceber em que ponto é que eu já me afastei de quem eu era. Ainda assim, é claro que quando eu digo eu, não tenho a certeza que esteja a falar da mesma pessoa que dizia eu quando escrevi esse texto. Ainda assim também posso dizer que o meu primeiro livro, que se chama Morreste-me e que fala sobre o desaparecimento do pai, é um livro que tem uma importância extraordinária, na medida em que neste mesmo livro, como em todos os livros que eu escrevi até hoje, existe sempre a questão do pai, que é uma questão que é muito presente, não só
enquanto filho, mas também em alguns livros até já enquanto pai, ou seja, a partir da perspectiva do pai. Efetivamente esse foi um tema que surgiu de uma forma natural e espontânea, mas que a partir de certa altura se tornou um tema que eu também procuro, porque é um tema que contém muitos temas e temas fundamentais. A questão das gerações, no fundo, é a questão da passagem do tempo, que também é a questão da finitude, da morte, que é uma questão enorme. Ao mesmo tempo, uma outra questão que também me interessa muito e que tenho presente em muitos livros meus, que é a questão da idade, ou se preferirmos das idades, não é? E da forma como nós nos formamos formamos várias identidades a partir da forma como entendemos as idades não é, em que estamos. O que eu posso dizer em relação a esse livro é que eu tenho uma alegria enorme de o ter escrito e de o ter publicado, porque esse livro, de certa forma, ele estrutura tudo o que eu escrevi até ao momento. E eu tenho um pouco a sensação de que vai ser assim até ao fim, porque apesar de ao longo deste percurso terem existido alguns saltos, alguns momentos, não é, um pouco extravagantes, como quando em 2012 escrevi o livro Dentro do Segredo, que fala sobre a Coreia do Norte. Na minha perspectiva, todos os livros, ou esses livros, seguem uma linha, talvez uma linha não é a melhor forma de explicá-los, mas são como uma árvore que se ramifica e que têm um ponto de partida, que no caso é esse livro, que é um ponto de partida muito condensado, mas assim são as sementes, não é? Quem é que poderia imaginar quem é que pode imaginar que de uma amêndoa nasce uma amendoeira, não é? Esse é um pouco o que acontece com esse livro. Oi, eu ia seguir um pouquinho aqui a ordem das questões que foram aparecendo, né? Mas eu acho que eu vou seguir a ordem, na verdade, que tem a ver com o momento aqui da conversa, né? Então, você acabou de ler esse lindo poema e tem uma pergunta aqui do Tenório que se refere ao poema, né? E tem também uma pergunta da Marjorie, que eu acho que já vou emendar aqui também, que ela diz assim: quais os poetas que te tocam, né? Então, acho que você pode, talvez, comentar isso. E a pergunta do Tenório, ele diz assim: o seu poema me fez lembrar o texto de Cavafis, Ítaca, em que o autor, de origem grega, fala da jornada do retorno como uma experiência de autoconstrução. Como pensas o diálogo com essa tradição temática da volta? Pois parece que estamos sempre retornando aos portos passados, né? Então, acho que são questões que, enfim, que tem mais a ver com esse momento aqui da sua fala. Sim. Bem, podia, por favor, só, além dessa última, quais é que eram as outras? Podia só repetir, por favor, as outras... Não, essa última do Tenório, né? A última tem presente, mas as duas anteriores... A Marjorie que fala quais os poetas que te tocam. Os poetas, né? sim. Tem uma outra questão, já vou falar agora, do Francisco, que diz que gostaria de saber, para além de Saramago, quais autores servem como base e fundamento para a escrita do José. Sou de Portugal, infelizmente ainda não tive a oportunidade de ler um livro na íntegra, mas dos pequenos textos que li gostei imenso. Então, acho que também é um pouco quais são os autores, né, que estariam mais presentes, poetas ou não, além do Saramago, e essa relação com Cavafis, esse retorno ao Porto. Bem, então, com relação a poetas e com relação a referências,
eu tenho que dizer que sou muito, ou pelo menos considero-me muito eclético. Eu, a grande maioria dos autores e sobretudo na poesia, que eu aprecio, escrevem textos muitíssimo diferentes daqueles que eu escrevo. E, na verdade, para mim, voltar à poesia foi algo que me fez confrontar bastante com a visão que eu tenho de mim próprio enquanto autor de poesia. Porque é importante, e tem até um pouco a ver com o que falávamos acerca do meu primeiro livro, do Morreste-me, porque efetivamente eu sentia, e quanto mais o tempo passava, eu sentia que existia diferenças entre a pessoa que eu sou e as questões que tenho e a forma como vejo o mundo e como vejo a própria escrita e a pessoa que tinha escrito os meus outros livros de poesia. Ainda assim, eu iniciei, ou eu verdadeiramente iniciei a escrita deste livro de poesia e comecei a vê-lo como um livro quando eu me reconciliei com essa persona, digamos assim, e percebi que dentro das características que constituem a minha poesia, existe, por exemplo, ou da poesia que eu consigo escrever, não é? Porque nós também não conseguimos fazer tudo o que queremos, nós às vezes somos limitados pelas nossas capacidades. E a poesia que eu consigo escrever é uma poesia que tem, por exemplo, uma certa adolescência, ou pelo menos um certo tom adolescente, o que não é negativo. Porque, ou pelo menos eu, atualmente, reconciliado, sinto que não é negativo, na medida em que eu já não sou adolescente, já tenho 46 anos, e isso é inequívoco, e ao mesmo tempo conservar alguma chamemos-lhe inocência, não sei, ou ingenuidade, melhor, essa palavra é melhor. Uma certa ingenuidade é positivo. E por isso a minha poesia, que eu considero muito diferente da minha prosa, ou seja, eu considero que os meus romances, embora se lhes possa encontrar ao nível da linguagem, ao nível de várias construções, certos elementos que nós tendencialmente associamos com a poesia, têm toda uma outra abordagem que é completamente diferente e que é uma abordagem que tem a ver às vezes com a minha obsessão, com a minha ansiedade, com a minha dificuldade de justamente ser simples. Mas, e por isso, romances como Autobiografia, Cemitério de Pianos, até mesmo Nenhum Olhar, Uma Casa na Escuridão, de outra forma, são romances que às vezes até agridem o leitor, às vezes colocam problemas ao leitor sob o ponto de vista da estrutura que apresentam, da construção, tudo isso. Já a minha poesia é completamente diferente, porque, bem, eu tenho um poema que foi publicado num livro que se chama A Casa, a Escuridão, foi um livro de poesia que eu publiquei em 2002, em paralelo com um romance que se chama Uma Casa na Escuridão, e são dois livros que comunicam, e esse poema chama-se A Verdade, e diz assim, como é que é? Eu acho que diz assim, tu és bonita, tu és feita de sol, eu amo-te. Ou seja, para mim, naquele momento, escrever isso foi incrivelmente complexo, de certa forma, porque era ao contrário de tudo o que para mim era natural. E muitas vezes a minha poesia tem isso. Por isso, os autores que eu leio normalmente não são... Ou seja, eu posso dizer nomes, mas não são referências
muito visíveis, digamos assim, mas permitem-me pensar aquilo que eu estou a fazer. Isso acontece na poesia, na prosa, e na verdade, essa pergunta para mim eu tenho sempre muita dificuldade, o que é uma pena, porque é uma pergunta constante, mas eu tenho sempre muita dificuldade em respondê-la, porque eu sinto sempre que os autores hoje, ou que eu refira, de certa forma, vão-me... É como se eu estivesse a querer que eles fossem referências para a minha obra. E, na verdade, eu não quero fazer isso. Não é por mim, é por eles. Com relação a Cavafis e com relação à Grécia, efetivamente, lá está, a Grécia e Cavafis acaba por ser essa referência que nós utilizamos como, não é, como arquétipo, como exemplo, e que de certa forma estrutura muito do nosso pensamento ocidental, seguramente. Textos como a Odisseia ainda hoje são replicados em filmes de Hollywood que chegam a milhões de pessoas. Se bem que nós, muitas vezes, quando consumimos esses filmes, não reconhecemos, não é, o esqueleto da Odisseia lá, mas está lá. E a Odisseia, inclusivamente, ao longo dos tempos, foram textos populares, eram textos populares, eram textos que, não é, que se difundiam em situações de massas, porque condensam esses princípios, digamos assim, que em grande medida têm estruturado aspectos fundamentais desta nossa cultura ocidental. Sendo que, claro, dizer cultura ocidental é dizer uma grande quantidade de coisas com muitas diferenças entre si. Na verdade, tenho aqui uns poemas, nessa parte que se chama Odisseia, há outros poemas que também se referem a esse papel do quanto... Têm sempre estas personagens, Ulisses, Penélope, Ítaca, o filho deles, que tem um nome que eu acho lindo, Telêmaco, é um nome muito, não é, muito sonoramente muito interessante, mas pronto, são modelos, não é, que nós usamos e que não é, que nós colocamos na pedra, não é, transformamos em estátuas por conta da passagem do tempo, não é? Há pouco eu falava de como os autores contemporâneos existe mais dificuldade, porque efetivamente nós não temos o distanciamento necessário. Nós estamos ainda muito embriagados pelo presente, por uma quantidade de coisas que nós valorizamos, mas que efetivamente com o tempo serão desvalorizadas, não é? Quando o tempo fizer esse julgamento implacável em que realmente mostra o que importa, não é? E o que fica. Ainda assim, também temos de perceber que, não é, o mesmo na Grécia clássica, os seres humanos também eram humanos, não é? Também tinham todas aquelas misérias que nós muitas vezes temos. Bem, já agora, se me permitem, estávamos a falar sobre as questões desse meu primeiro livro, sobre este caminho, e eu vou-vos ler também, já agora, porque para mim é como estar é o melhor que me podem fazer, ler poemas pela primeira vez, assim, eu adoro. E tenho aqui alguns poemas que são muito ligados com essa dimensão dos meus livros.
Aliás, aquilo que eu me propus falar foi sobre, a partir deste livro, falar dos temas importantes da minha obra. E, efetivamente, um dos temas importantes da minha obra é essa carga pessoal, é essa dimensão pessoal que muitas vezes joga com a questão autobiográfica, porque lança vários elementos que podem ser considerados autobiográficos, embora vos confesso que umas vezes são, outras vezes não são. Ainda assim, joga com essa questão do autobiográfico e do pessoal, e do íntimo, se quisermos, e também da emoção, que também é essa emoção que às vezes é de uma esfera pessoal, não é? E também depois quero falar um pouco sobre isso. Mas em relação a isso, ao tema, ao livro Morreste-me, a outros livros que tenho escrito ao longo do tempo e que têm essa questão do pessoal, da família, não é? Vou-vos ler aqui um poema que também faz parte deste livro e que diz assim: em momentos espantosos, passeei de mãos dadas com os meus pais. Essa recordação chega-me em pequenos goles, como se a provasse de um pequeno cálice. A minha mãe de um lado e o meu pai do outro. Eu era a criança. Seguia absolutamente seguro nesse caminho, que quase sempre era a Rua Augusta, os anos 80 do único século que conhecíamos. Recordo o meu pai e a minha mãe desse tempo, a minha mãe nova, o meu pai vivo, e parece-me agora imensa a responsabilidade de carregar a imagem dos seus rostos, o ténue registro das suas vozes, a memória daquela segurança, certeza infantil e inabalável que tento ainda sentir, mas falho porque me esforço demasiado. Antes não conhecia sequer esta exigência, este abismo, passeava de mãos dadas com os meus pais e o tempo acabava ali. Aqui a Rua Augusta é uma referência muito concreta a Lisboa. Em Lisboa existe uma rua no centro que é a Rua Augusta, como em São Paulo, não é? Mas a Rua Augusta de Lisboa é bastante diferente da Rua Augusta de São Paulo. É uma rua da Baixa Pombalina, não é? É uma rua pedonal, é uma rua sem carros, onde efetivamente nos anos 80 era o grande centro de Lisboa. E eu, que nasci numa aldeia de 1000 pessoas, que se chama Galveias, e que fica no interior, quando ia a Lisboa era esta grande, não é, esta grande coisa de estar em Lisboa. E isso também, lá está, isso tudo esse conhecimento faz-se uma leitura deste poema. Ainda assim, eu também espero que se possa fazer uma leitura deste poema sem esse conhecimento, não é? Já agora, antes ainda de falar um pouco mais sobre este livro, vou falar-vos de um aspecto muito curioso que tem este livro. Ou talvez vou aqui tentar falar, pronto, destas questões estruturais e importantes em relação a este livro. O livro é um livro de poesia, chama-se Regresso a Casa, e efetivamente essa ideia do regresso a casa é fundamental em toda a concepção do livro. Existe, mas para existir o regresso a casa, tem de existir a casa e tem de existir o lugar onde se foi para se regressar a casa, não é? E tem de existir esse caminho, que pode ser um regresso físico, mas também pode ser um regresso no espaço, mas também pode ser um regresso no tempo, não é? E então, aqui eu tenho duas partes do livro, uma que se chama justamente Galveias, que é o nome da minha aldeia, que eu tenho um romance que se chama Galveias, também é um tema muitíssimo trabalhado em vários livros meus, a questão da ruralidade, a questão do interior, porque, vamos ver, quando nós falamos
no que é o Brasil, às vezes... Liga aí que eu abri um bocadinho os vídeos para ele. Até pode ser difícil ter... Alô? Estão a ouvir-me? Ok. Dizia, quando nós comparamos... Espera só um pouquinho, tem alguém com... Vai, Álvaro, vai! Tem alguém com som aberto perturbando aqui. Deixa parar. Ok. Penso que agora já está, né? Sim? Ok. Eu dizia que a questão do interior em Portugal pode ser uma questão às vezes difícil de explicar no Brasil por conta das grandes diferenças de proporção, não é? Porque o Brasil é um país tão grande que pode acontecer que não se compreenda bem, não é, o interior em Portugal. Na medida em que Portugal é um país que, grosso modo, tem 600 quilómetros de norte a sul e 200 quilómetros de oeste a leste, não é? E essas dimensões para o Brasil são muito pequenas porque há estados que são muito maiores do que isso. Ainda assim, por outro lado, eu acho que o Brasil é um lugar onde se entende bem a questão do interior e deste pensamento interiorano, que também é um adjetivo que nós não utilizamos muito em Portugal, mas que se utiliza bastante no Brasil, porque o Brasil é um país muito centralizado, não é? É centralizado em si próprio, com estas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e depois com Brasília, não é? Que tem aquele papel particular, mas até mesmo dentro dos próprios estados, o Brasil é um pouco centralizado. Se nós formos ver a Rondônia, é muito diferente Porto Velho ou qualquer outra cidade menor, não é? Dentro da Rondônia. E o que acontece em Portugal é um pouco existe esse sentimento de interioridade, mesmo que as distâncias não sejam tão grandes como no Brasil. Ou seja, o lugar onde eu nasci fica a pouco menos de 200 quilómetros de Lisboa. No entanto, na cabeça das pessoas, essa é uma grande distância, não é? Porque aqui, a partir de Lisboa, se nós andarmos 200 quilómetros para o oeste, já estamos em Espanha, não é? E em Espanha já é outro mundo e nós já não dominamos completamente. Ainda assim, dizia, existe essa parte que fala, ou que se chama Galveias, que é uma das minhas casas, e depois existe uma outra parte que se chama Oeiras. Oeiras, que é o lugar onde eu vivo já há talvez uns 12 anos e que fica aqui ao lado de Lisboa. E surgem esses dois lugares, são partes do livro que têm poemas ligados a esses mundos, digamos assim, e que representam a casa. Depois tem outras partes do livro com outros poemas, que são poemas um pouco extravagantes, porque falam de lugares bastante remotos, mas que para mim me dizem alguma coisa em particular. E esses lugares são a Coreia do Norte, a Tailândia e a China. A China é um lugar acerca do qual eu ainda não escrevi, mas eu pretendo escrever, porque é um lugar que me diz muito. Para terem uma ideia, eu estou a aprender mandarim, portanto esse é o nível do meu empenho com a China. No que diz respeito à Tailândia e à Coreia do Norte, são lugares acerca dos quais eu já escrevi livros. Como eu disse há pouco, em 2012 eu escrevi um livro que se chama Dentro do Segredo e que fala de várias viagens que eu fiz à Coreia do Norte. Eu fui 5 vezes à Coreia do Norte. E também um livro que foi inclusivamente publicado este ano no Brasil, que se chama O Caminho Imperfeito, fala de viagens que eu fiz na Tailândia. Na verdade, esse livro fala sobre viagens
em vários lugares. Na verdade, é uma espécie de um triângulo que é Portugal, Tailândia, Las Vegas, mas essencialmente detém-se acerca da Tailândia. E esses são lugares remotos, mas que também fazem parte da minha realidade e que eu, a partir de certa altura, achei interessante colocar na minha obra, de uma forma muito consciente, porque eu penso muito sobre estes assuntos, porque eu senti que para falar do perto era importante também falar do longe. Para falar daquilo que é mais íntimo, eu também precisava de procurar aquilo que é o mais distante possível. E confesso que à partida nem suspeitava que fosse tanto assim, mas eu depois confirmei que ao escrever sobre aquilo que era aparentemente muito distante, eu efetivamente acabava a escrever sobre assuntos que me diziam respeito e que eram muito próximos. Porque quando nós vamos olhar para algo que é completamente diferente de nós acabamos por também escrever sobre aquilo que é mais nosso, na medida em que utilizamos as nossas referências, utilizamos o nosso entendimento do mundo e temos a tendência de olhar e de procurar aquilo que é diferente de nós. E aí fazemos também um retrato nosso, um pouco quase por negativo. Vou-vos ler aqui rapidamente um pequeno poema na parte que se chama, na parte da Coreia do Norte. E este poema eu acho que é muito elucidativo sobre esta questão do remoto e do próximo. Este poema fala sobre uma cidade que se chama Nampo, que fica na Coreia do Norte e que tem uma grande barragem hidroelétrica. E o poema chama-se De Passagem e diz assim: ao passar pela cidade de Nampo, a ir ou a voltar da famosa barragem do Mar do Oeste, a janela do autocarro é uma tela gigante composta com detalhe e mão firme por N soldados pintores. As crianças e as árvores, as bicicletas de homens muito direitos, as raparigas de braço dado, companheiras de horas sem peso, tréguas na tarde cinzenta, os velhos de cócoras a debaterem a calma do feriado e, de repente, uma mulher parada a olhar para mim. Não há distância. Ao longo de um instante, a mulher fala para dentro de mim. Essas palavras não são palavras, são segredos incandescentes à procura de uma língua. É já quando o autocarro se afasta e a mulher desaparece que a procuro na memória. Então, peço-lhe desculpa e explico-lhe que só sou capaz de escrever poemas sobre a minha mãe. Outro aspecto deste livro, e vou agora também brevemente voltar aqui ao diálogo, porque acho que é mais interessante quando colocamos, quando chegam aí o vosso retorno, é que já no final do livro há duas partes que falam de uma outra dimensão, que é a dimensão justamente da escrita e da palavra e da literatura, que também está muito presente anteriormente, mas que ali toma o palco principal. E essas duas passagens, essas duas partes chamam-se, uma chama-se tradutores, a outra chama-se bibliografia. A da bibliografia tem este aspecto curioso e que tem muito que ver com crítica literária, porque são, no caso, autocrítica literária, porque são poemas, é constituído por poemas que têm os títulos, ou que têm, não são todos os meus livros, mas que têm títulos de alguns dos meus livros. Tem, por exemplo, aqui um poema que se chama Morreste-me, tem um poema que se chama Uma Casa na Escuridão, tem um poema que se chama Livro,
tem um poema que se chama Abraço, tem um poema que se chama Autobiografia e o último é um poema que se chama justamente